Shalom, igreja. Vamos colocar de pé. Amém. Shalom. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, Deus de unção. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor. Nos colocamos disponíveis a Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa se pecamos hoje, se desagradamos o Teu coração neste dia, mas que nada venha impedir o Teu mover e o Teu agir neste lugar. Que o Senhor hoje possa cumprir propósitos em nossas vidas. Ative os anjos, Senhor, que aqui já estão. Em nome de Jesus, Pai. Venha com respostas aos meus irmãos. Que eles possam, Senhor, saírem daqui cheios da Tua presença e do Teu doce Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Abra comigo lá em Salmos 103. Amém? Amém. Esse salmo diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendizem, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas feridas. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Eterno, realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. Ó Senhor, é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto ditas o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver firmada. Mas o amor leal do Senhor, desde sempre, é para sempre, para aqueles que o temem, e a justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, e amais a palavra e obedecei todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos, seus exércitos, vós seus ministros, que cumpram a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Eu acho que todo mundo faz, é final do ano, pelo menos eu faço, é pensar o que eu fiz esse ano. O que eu tenho que mudar o ano que vem. Por mais que o Senhor, Ele pode fazer hoje, agora, o milagre dele, Ele pode se manifestar. O de repente de Deus é o de repente de Deus. Mas eu fui refletir e pensei assim, será que eu estou no caminho que o Senhor quer para mim mesmo? E eu comecei a ver as etapas que eu passei esse ano. E Deus me mostrou e falou, tudo
tudo que Ele me falou, as etapas que eu vivi e eu estou vivendo esse ano, é o que Ele me falou. É o que Ele me mostrou em sonhos, é o que Ele usou profetas para me dizer qual caminho eu deveria seguir. Eu me batizei com 14 anos e nesse tempo todo eu tive meus descaminhos, minhas idas e voltas. E esse ano foi o ano que eu entendi o que é ouvir realmente a voz de Deus. O que é seguir o que Ele tem. E Deus falou muito forte comigo, que às vezes Deus fala, a pessoa ouve, Ele orienta, né, pastora Dani? Dá passo a passo, a pessoa se emociona, recebe, vai embora, e na hora de fazer a parte dela, ela não faz. E aí, quem que acaba ainda sendo culpado? O profeta que falou, né? Eu falar, mas Deus não realizou o que Ele falou? Eu falei, a parte do Senhor está feita. E a nossa parte? A gente tem feito? E Deus falou comigo, sabe por que muitas pessoas não fazem a parte delas? Porque elas não querem pagar o preço. Elas não querem a mudança. E esse ano Deus colocou grandes sonhos no meu coração, no meu esposo. Foi um ano assim, não foi fácil, mas foi um ano que eu saí do meu comodismo. E nessa trajetória toda, eu sempre em oração, Deus falando comigo, e eu vi uma pastora falando e eu falei assim, Senhor, isso é mais uma das coisas que eu tenho vivido e tenho alegrado meu coração e preenchido a minha mente e meu espírito, que a gente ora, é muito bom falar com Deus. É excelente, mas quando Deus responde uma oração nossa, quando a gente se ajoelha e se levanta com uma resposta dele, é extraordinário. Então, o que eu tenho para falar hoje, que Deus falou comigo e quer falar com vocês ouve a palavra do Senhor, mas vive ela. Se Ele pediu para mudar, muda. Se Ele pediu para ficar, fica. Às vezes a gente quer mudança, mas a mudança tem que vir de nós. Deus já garantiu todas as sortes de bênção aqui na Bíblia. E Ele até facilita um pouco pra gente, né? Usa a vida de outras pessoas para afirmar isso. E a gente, às vezes, ouve, sente o calor da emoção e não cumpre o que Ele ordenou, o que Ele falou para fazer. E eu tenho muito temor em relação a isso, que eu fico... Se Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. Se Ele falou para mim não fazer, eu não vou fazer. Então, irmãos, busque no Senhor, mas de verdade, por mais que você fique, nossa, mas é muita mudança, mas é na mudança que o Senhor nos transforma. É na mudança que o Senhor fala conosco. Glória a Deus. Falar que esse ano eu tive dificuldade, teve várias. Mas eu não desisti, porque eu lembrei, eu falei, o Senhor falou comigo. E eu não cumpro a palavra dele pensando nas bênçãos que Ele pode me dar. Eu cumpro porque eu tenho temor da palavra dele e a satisfação que Ele dá para nós quando a gente cumpre uma palavra dele. O que Ele faz com a gente, Ele preenche o nosso coração. Ele preenche a nossa alma, o nosso espírito com a paz dele. Porque quando você vai deitar, você fala, hoje foi um dia difícil, mas o Senhor está comigo. Aleluia. Eu fiz aquilo que Ele determinou. Glória. Em nome de Jesus. Amém. E o Senhor é tão misericordioso que além dele nos perdoar, porque nós não merecemos, né, o perdão dele, Ele nos abençoa. Amém. Ele nos dá a bênção, nos dá a vitória. Glória a Deus. Ele nos garante isso. Ele nos garante no presente, no futuro. A palavra dele é para sempre. Aleluia. O Senhor nos garante vitória e bênçãos. E o que você tem garantido para o Senhor? É isso que Ele tem falado muito comigo. Mas cumpra aquilo que o Senhor tem, não pensando no que Ele pode oferecer. Cumpra no amor mesmo. Aleluia. Cumpra aquilo que vai te preencher e te saciar. É só a presença dele e o Espírito Santo dele. Então deixa o Senhor orientar vocês. Aleluia. E ouça e cumpra. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Deus.
Senhor já tem falado conosco. Pai, que a palavra que for falada aqui, o louvor, a palavra principal, que possamos não só ouvi-la, mas que possamos dar vida a ela, que possamos viver ela, porque ela só ouvida não tem efeito. Que possamos levar o que for derramado aqui lá fora na vida de outras pessoas, para que elas possam ter a mesma oportunidade de ouvir e sentir a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Ei, tem vontade de Deus! História nunca
chama, chama, mais uma vez queremos ver Yeshua descer à terra, clamar, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Decanta la mashuria na lamas. Decanta la mashuria na lamas. Decanta la mashuria na lamas. Aleluia. Pastora Cristiane, Amém. Glória a Deus. eu te disse que ia chegar um tempo novo para esta igreja. Aleluia. Jesus. Eu te disse, isso é resultado da tua busca. Aleluia. Isso é resultado da tua busca. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão sendo levantados novos ministros, Aleluia. novos pregadores. Novos intercessores Glória a Deus. durante esse ano, que é um ano de realização de sonhos. Eu estarei realizando os teus sonhos, Aleluia. os sonhos que você tem do teu ministério, Aleluia. que você entregou para mim. Aleluia. Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Emily, Glória a Deus. isso é só o começo. Aleluia. Isso é só o começo de algo grande. Aleluia. Isso é só o começo de algo grande. Continue me deixando te usar. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Obrigado. Ministério de Louvor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. O Senhor me tocou para falar sobre essa palavra que será dada hoje. Pode parecer algo simples, né? Mas que o Senhor, através dela, o Senhor possa falar com cada um de vocês. Essa noite. Amém? Então, abra sua Bíblia em Marcos 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Todos acharam? Amém. Amém? Marcos 5, 25 diz assim: Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito na mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio atrás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se do meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? E os seus discípulos disseram: vês que a multidão te pressiona e te perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem o havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade.
E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, sobre essa palavra que o Senhor, nós demos, né? E o Senhor tocou para que eu falasse ela hoje. Eu queria falar não somente do ato de cura que teve naquela mulher, mas a ousadia que ela teve para que um milagre na vida dela acontecesse. Verdade, Deus. Aleluia. Porque, como todos nós lemos, ela sofria de uma hemorragia por 12 anos. E 12 anos é muita coisa, né? Se já uma mulher com 7 dias normalmente já é sofrido, imagine para uma mulher com 12 anos sofrendo aquilo. Mas naquela palavra mostra que ainda que tivesse passado 12 anos, o Senhor curou aquela mulher. 12 anos em sofrimento. Todos aqueles que passavam por ela sabiam que ela era uma mulher impura pelos costumes daquela época, que a gente vai falar mais pra frente. 12 anos em que ela sofria na mão de médicos, mas ao tocar no manto, ela foi curada. Mas por que ela foi curada? Como ela foi curada? Ela foi curada porque ela tinha fé. Fé que aquilo que ela acreditava, fé em Jesus, que se apenas nem tocar nele, mas tocar naquele fiozinho na orla, ela poderia ser curada. Nesses 12 anos, ela sempre perseverava, ela manteve a sua fé e não desistiu. Seria difícil, né, a gente passar 12 anos a mesma coisa, 12 anos na mesma situação e a gente continuar forte ainda, né? Continuar crendo que o milagre pode acontecer na nossa vida. E foi assim que ela conseguiu o milagre dela. Não porque ela não teria conseguido sem a fé se ela fosse em Jesus. Mesmo assim, tocasse com ousadia a fé que ela teve. Sem a fé, ela não garantiria aquele milagre. Verdade. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode achar que fé em Jesus vai nos livrar da dor, vai nos livrar do sofrimento, vai nos livrar de circunstâncias que a vida traz. Mas é muito pelo contrário, é com Jesus que a gente vence as batalhas, vence as circunstâncias e vence as dores. O exemplo disso, né, era Jó, que ele era um homem que tinha tudo, mas que de um dia para o outro ele perdeu tudo. E mesmo assim ele continuou crendo em Jesus, continuou crendo em Deus, na verdade. Aleluia. E Deus trouxe tudo de volta para ele. A mesma coisa conosco. Às vezes a gente pode passar por situações financeiras, situações de perda de alguém da nossa família, ou até mesmo algo em nós que não está correto. E é nessa circunstância que a gente tem cada dia mais estar fiéis a Deus, fiéis de que ao passar de anos, ao passar de muito tempo, ainda um milagre pode acontecer, a nossa confiança em Cristo está intacta, porque é isso que Ele quer. Glória a Deus. Porque a fé não é a ausência de dor, muito pelo contrário, mas é continuar tendo fé, mesmo sentindo a dor. Aleluia. Oh, amado Deus. Mas por que a ousadia? Naquela época, mulheres que estavam no fluxo, né, delas dia a dia, elas se tornavam mulheres impuras e, consequentemente, elas não poderiam viver juntamente com o povo. Elas tinham que ficar reclusas durante uns dias, né, do tempo delas. E daí, até que terminasse esse ciclo, elas poderiam viver juntamente com a sociedade, né? Assim como diz em Levítico 15, 19, vamos abrir, por favor. Levítico 15, versículo 19. Amém? Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará na sua menstruação por 7 dias, e quem a tocar ficará impuro até de tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo aquilo sobre o que se sentar ficará impuro. Quem tocar na sua cama, lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até de tarde.
Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela estiver se sentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se alguém tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama, ou alguma coisa que ela se sentar, ficará impuro até a tarde. E se um homem se deitar com ela e a menstruação dela ficar sobre ele, ele ficará impuro por 7 dias. E toda cama em que ele se deitar estará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou se o fluxo durar mais tempo do que o normal, ela estará impura durante todos os dias do fluxo, como no período da sua menstruação. Toda cama em que ela se deitar durante os dias do seu fluxo ficará como a sua cama durante a menstruação. E tudo que ela se sentar ficará impuro, como ocorre na impureza da sua menstruação. E todo aquele que tocar essas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quando ela ficar curada do seu... Até aqui. Então a gente vê que já naquela época era complicado para as mulheres que tinham o fluxo normal. Imagina para uma mulher que passou por aquilo 12 anos. O marido dela, caso ela houvesse, não poderia tocar nela, nem mesmo os filhos, nem mesmo conhecidos. Então ela estava distante de todas aquelas pessoas. Ela passou 12 anos sozinha, porque se alguém tocasse nela, seria impuro. Então, sabendo disso, ela teve o ato de ousadia, de passar pela multidão e tocar em Jesus. Porque, consequentemente, se ela tocasse alguém, ficaria impuro. E também ela poderia correr o risco de alguém ficar bravo, não no sentido de bravo, né? Mas ver que aquela mulher era impura, passando no meio da multidão, até mesmo como aquela mulher se atreve a tocar em Jesus, que era alguém santo. Apesar de tudo isso, ela avançou. Ela não foi ousada porque ela se achava merecedora, mas porque ela acreditava que Jesus era quem era, aquele que cura, aquele que traz o renovo para a nossa vida. Glória a Deus. Porque, assim como ela disse, se eu tocar apenas no seu manto, ficarei curada. É um ato de fé daquela mulher, um grande ato de fé, pelo que aquilo que ela passava, pelo aquilo que ela vivia, pelo aquilo que homens daquela época achavam que era impossível. Assim como falava na palavra, ela passou por mão de muitos médicos, sofreu na mão de muitos médicos, e nenhum deles trouxe a cura. Aquilo para os homens era algo impossível, mas para Deus não. Ela buscou algo que, aos olhos humanos, parecia impossível. Durante 12 anos, ela passou por muitos médicos e com certeza algum deles falavam: ai, não tem tratamento, isso aqui não tem cura, o seu caso não tem solução. Mas, mesmo assim, ela não parou de crer que um dia ela estaria curada. Assim como diz em Lucas 18:27, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim como aquela mulher tinha uma fé gigantesca mesmo nas circunstâncias que ela passava, porque às vezes coisas muito grandes a gente pensa: ai, Deus não está mais comigo, ai, Deus me abandonou, Deus, por que você fez isso comigo? Mas ela mesmo naquela circunstância não abandonou a fé. Ela mesmo naquela situação, ela creu. E naquela época eram muitas pessoas que seguiam a Jesus, muitas, uma multidão inteira. E ela mesmo assim, ela foi ousada, ela saiu de onde ela estava, porque se ela ficasse lá, ela poderia ter a fé dela. Mas se ela ficar lá, ela não avança, ela não corre, ela não vai até Jesus, ela não ia conseguir o milagre dela. Ou até mesmo se ela não tivesse a fé. Mas se ela corresse até Jesus, o milagre dela não seria alcançado. E agora eu pergunto para você, irmãos, se ela não tivesse tido fé e ousadia, ela teria sido curada? Não, né? E Jesus confirmou isso quando ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ousadia dela foi a ponte para o milagre. Como eu disse, a gente tem que ter aquilo de ousadia, de buscar, não ficar só parada. Aquela mulher, ela tinha empecilhos que impediam ela tanto de estar com o homem em si,
e pensamentos daquela época, né? Tipo assim, ai, eu sou impura, eu não posso relar no homem que é puro. Eu sou impura, toda aquela multidão que está ali, o que eles vão pensar de mim se eu relar em Jesus? No homem santo, no homem que cura, no homem que traz a cura? Mas ela tirou todos os pensamentos que impediam de seguir até Jesus. É a mesma coisa conosco. Muitas vezes a gente tem coisas que nos impedem de seguir a Jesus. Muitas vezes até mesmo pecados. Ai, eu não sou digna de estar com Jesus, de estar na presença de Deus, porque eu faço tal coisa, porque eu peco, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você vá, com certeza, mas que você mude o seu interior para que a gente possa ter a mudança de vida realmente. Porque quando a gente está com Deus, a gente entra num caminho com Deus, a gente não pode mais estar da mesma forma, né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Porque a fé sem ousadia teria ficado só no pensamento. E a ousadia sem a fé seria apenas atrevimento, assim como a gente fala. E se fosse conosco, será que nós aguentaríamos? Será que a nossa fé seria como a fé daquela mulher? Eu não sei vocês, mas ela era uma mulher muito forte, né? É muito difícil a gente ver numa circunstância assim, até mesmo outras, e a gente não pensar, eu vou esmorecer, eu vou cair. Mas a gente tem que também pensar que, assim como também fala na palavra de Deus, que no deserto, né, o Senhor age no deserto, o Senhor cuida de cada um de nós. E é no deserto que Deus nos prepara para que nós possamos ser pessoas mais fortes, pessoas que também possam cuidar de outras pessoas. Aleluia. E quantas vezes, diante da dificuldade, a gente não desanima com o tempo? A dificuldade às vezes toma lugar, né, na nossa vida, dos nossos pensamentos, e a gente fica preocupado: Deus, será que eu vou aguentar isso? Será que eu consigo vencer tal batalha? Será que essa pedra aqui vai conseguir sair? E muitas vezes os problemas estão tão grandes que a gente esquece que Deus já tem a solução, que Deus, Ele colocou aquilo pra gente ser forte, pra gente nos tornarmos fortes. Aleluia. Mas a gente esquece, né, que a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que Ele já cuidou de tudo. E a gente às vezes acha que, não de achar, mas no nosso próprio subconsciente, a gente, Deus não vai fazer isso por mim, Deus não me ama mais, Deus me abandonou. E aí a gente vai orar e falar: Deus não está me escutando, Deus não está me ouvindo. E aí para de buscar. E vai melhorar alguma coisa? Não vai, porque você precisa buscar. Deus colocou isso na sua vida para quê? Para que você pudesse ter mais intimidade, para que você pudesse vencer aquela situação com força. Aleluia. Verdade. Deus bonito. Oh, Deus de glória. Eu não ia chorar. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas nós temos que agir como aquela mulher agiu. Eita, meu Deus. A gente precisa entender que a dificuldade vem e que nós não estamos sozinhos. Tem uma frase que eu tinha escutado, eu acho que eu já até falei no culto, mas quando a gente vai fazer uma prova, né, a gente acha que a gente está fazendo sozinho, ou até mesmo o professor fala: você e Deus, né? Mas é muito pelo contrário. Às vezes Deus até sopra assim no seu ouvido. Até quando eu tô fazendo prova na faculdade, e eu peço para Deus: Senhor, que tudo aquilo que eu estudei, mesmo esquecendo, que o Senhor coloque para mim, né, conseguir fazer a prova e passar por isso, né, em nome de Jesus. Mas que a gente não tá sozinho, a gente... Nossa, tô chorando muito. Mas que a gente possa vencer as batalhas não por... Que a gente coloque mesmo a força de Deus primeiro e não a nossa. Porque a gente pensa às vezes: eu vou fazer isso aqui.
é isso aqui que Deus quer pra minha vida, é isso aqui que Deus colocou pra mim, mas às vezes Deus tá lá pensando, foi isso que eu falei pra você fazer? Eu te dei isso e isso, mas você tá fazendo isso? A gente tem que ser fortes em Cristo e não sem Cristo. A gente acha que às vezes vai conseguir batalhar sozinho, mas não vai. Por isso, quando a gente está numa batalha, você não está sozinho, mas você está com Deus. Amém. Por isso que tem que estar com Ele. A gente precisa entender que a dificuldade vem e que nós não estamos sozinhos, mas que a fé em Jesus Cristo é a base para que mesmo em tempos difíceis, nós tenhamos fé para passar por isso, pela dificuldade, crendo no milagre que o Senhor opera. Não só isso, mas também que aquilo que a gente passa pode servir de testemunho para as outras pessoas. Amém. Nada que o Senhor coloca na nossa vida é por acaso. Tudo tem, né? Tem até música, né? Tudo tem uma razão, né? Tudo tem uma razão para aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Nada é por acaso, nada é em vão, nada é do nada. A gente, que nem eu já falei, né? Nossa, Senhor, por que o Senhor fez isso na minha vida? Mas é para que tudo aquilo tem um propósito. Muitas vezes a gente acha, a gente encontra uma pessoa na rua, ela passou pela mesma coisa que a gente passou. A gente pensa, nossa, Senhor, o Senhor colocou isso na minha vida por isso, né? E que nem a Lara disse, ser gratos, que ela disse no outro culto. Sem reclamar, sem duvidar da capacidade de Deus, sem achar que a gente não vai vencer. Mas que aquilo que a gente viveu possa servir de testemunho vivo para aqueles que também escutarão. Glória a Deus. Mas aquilo que passamos, a gente não pense que foi algo em vão, porque para Deus nada é impossível, nada é por acaso. Mas se tornará um testemunho vivo daquilo que Deus fez por nós. Amém? Amém. Então, eu pergunto para você que está aqui hoje. Nós vamos ficar parados ou nós vamos ter fé e ousadia? No tempo de hoje, a gente precisa ser ousado. A gente precisa buscar, a gente precisa ter sede, a gente precisa renovar nós mesmos todos os dias. Não dá pra gente viver nos dias de hoje da maneira como tá e a gente ficar parado e a gente falar, Senhor, me abençoa. Mas aí a gente fica assim. A gente não abre a Bíblia, a gente não ora. E também não vale de nada se você vir na igreja e você só adorar por emoção, só adorar no cotidiano assim, sabe? Ai, segunda, terça e quarta tem isso, quinta e sexta tem isso. E eu vou lá e faço, rotinamente. Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele quer uma vida de renovo, Ele quer uma vida que a gente siga Ele verdadeiramente por amor. Aleluia. Né? Glória a Deus. E hoje o Senhor te chama para refletir. Como está a nossa fé depois de lutas, depois de trabalho, depois de muitas coisas que a gente passa? Ela continua em pé? Ela foi enfraquecida? Pelas circunstâncias? Ou a gente só está movido pela rotina? Mas eu quero te lembrar de algo. No tempo difícil, o tempo difícil não anula o poder de Deus. A espera não cancela o milagre e o sofrimento não define o fim. Mais do que isso, aquilo que hoje é dor, amanhã é alegria. Aquilo que muitas vezes na nossa vida era um impedimento que a gente achava, né? É algo que pode ser avivamento na vida de uma pessoa, algo que a gente possa contar, né? Para que ela também alcance Jesus. Aleluia. Eu sempre gosto de falar, pregue para a pessoa que você conhece. Muitas vezes a gente vê o mundo lá fora perdido. Até mesmo na minha faculdade, né? Tem muitas pessoas lá que acreditam em outras coisas, que você pensa, Senhor, como é que me usa, né? Me capacita. Para que eles também possam ser cheios daquilo que eu sou, daquilo que eu conheço. Aqui, o Senhor me livrou de muitas coisas e que o Senhor possa livrar eles também. Que a gente possa buscar aquilo que aquela mulher buscou, a fé constante. Porque a
a gente tem que ser espelho de Deus nessa terra. Se a gente não é espelho, como é que eu vou pregar para outra pessoa? Se aquilo que eu sou não condiz com a palavra, né? Por isso é importante ler a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Eu falo assim, né? Mas é algo sério. A gente vê os sinais, as maravilhas de Deus, a gente vê que Jesus está voltando, que Jesus está vindo. Mas nós estamos salvos. Glória a Deus. Amém. Mas as outras pessoas que nem sequer têm uma Bíblia para abrir, nem sequer conhecem o amor que nós conhecemos, o amor que salva, o amor que livra, que liberta, como que essas pessoas vão ficar? Porque o nosso papel nessa terra é falar da palavra deles. Aleluia. Assim como diz em Hebreus 10, 35, 36, não precisa abrir, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Aleluia. Então, é com fé que a gente vence todas as coisas. Com fé que Jesus, ele está conosco, ele nunca, em hipótese alguma, te deixa sozinho. Aleluia. Tem muitas situações que são difíceis de verdade, mas se o Senhor está conosco, a gente tem que colocar isso no nosso coração, né? Glória a Deus. Independente da circunstância, independente se o barco foi para lá, se o barco foi para se o barco foi para cá, que a gente tá junto e que a gente não é levado pela onda, levado no desespero, mas na calma, porque a gente vai enfrentar tudo com o Senhor. Que assim como aquela mulher, que ainda que tivesse sofrido, né? Porque foi pecado, por 12 anos e ainda manteve a sua fé, que nós possamos viver verdadeiramente a fé em Cristo, para que com ela suportemos todas as circunstâncias. Aleluia. Que a gente possa viver um evangelho não só de aparências, mas de realmente, igual ela disse, né? Uma pessoa vê você e falar: nossa, você é usado de verdade, eu quero ter essa luz que você tem, eu quero ter esse Jesus que você conhece. E é dessa forma, né? A gente não pode ser uma coisa aqui e uma coisa na faculdade, uma coisa na escola, uma coisa na rua, porque Jesus vê o que você é de verdade, Jesus vê aqui. Jesus não vai ver só a capsulinha, mas ele vê tudo. Então não adianta a gente querer mentir pro homem, se para Deus mentir é impossível, né? Amém. Não adianta também a gente querer fugir dos propósitos de Deus, como Jonas fazia, se já tem algo determinado. Deus falou para você fazer isso e é para você fazer isso. Se Deus falou, abraça aquela pessoa, ora para aquela pessoa, então você vai e faz. Porque se aquela pessoa precisa, Deus te usou como instrumento para aquilo. Então que nada nessa terra, nem mesmo, né, trabalho ou coisas da vida, que nada te impeça de fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele pediu para você fazer, o seu propósito nessa terra, que cada um aqui tem. Mas nós temos que procurar sabedoria para andar, né, conforme o Senhor quer, para que o propósito dele seja cumprido nessa terra, porque o Senhor está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que a palavra foi um pouco rápida, mas é essa palavra. Amém. Amém? Então vamos orar. Deus. Aleluia, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este dia, Senhor. Sim, Pai. Obrigado por esta noite, Pai. Oh, glória. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Cada vida que possa estar assistindo a live, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, que a partir desse dia nós possamos ter ousadia, Pai, em fé, Senhor Jesus. Coloque sobre nós, Pai, sabedoria e conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que nenhuma circunstância, Pai, nenhum empecilho, Senhor Jesus, ou algo que venha nos desmoronar, que nada disso, Senhor Jesus, venha diminuir a nossa fé. Mas te pedimos, Senhor Jesus, que a nossa fé seja acrescentada todos os dias, Pai.
que nenhuma circunstância nos enfraqueça, ou que nós, por estarmos machucados, Senhor Jesus, nos afastemos de Ti, Senhor. Mas que cada dia mais nós possamos estar contigo, Te buscando e Te adorando, Pai. Que nós não sejamos falsos contigo, nem mesmo mentirosos, Senhor. Mas que nós possamos Te buscar em verdade, Pai, aqui dentro, Senhor Jesus, lá fora. E que outras almas, a partir de nós, Senhor Jesus, sendo usados por Ti, que eles possam conhecer a Tua verdadeira luz, Pai, o Teu amor, aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, que cada dificuldade que nós passemos não seja algo que a gente pense que é só por nada, algo que veio, que nós nunca duvidemos de Ti, Senhor, mas que essa dificuldade possa servir de avivamento, Pai, para outras pessoas, que nós possamos, Senhor, alcançar almas perdidas, Senhor, almas, Pai, que ou às vezes, Senhor, por culpa do homem, Pai, se afastou de Ti, mas que nós possamos, Senhor Jesus, ser instrumento nessa terra. Que o Senhor possa curar a alma de todos aqui presentes, Senhor, curar o físico, o espiritual, Pai. Que o Senhor nos abençoe todos os dias, Pai. Cuida da nossa casa, da nossa família, Senhor, daqueles que trabalham conosco, daqueles que estão conosco todos os dias. Até mesmo as pessoas que não gostam de nós, mas que mesmo assim, Pai, o Seu Evangelho seja ministrado, o Seu Evangelho seja alcançado para essas pessoas. Eu Te agradeço, Pai, por esse dia e que o Senhor venha cada dia mais ministrar sobre nós e estar conosco, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Amém. Descobrindo os talentos. Obrigada, meu bem. Será que eu preciso usar isso aqui, filho? Não precisa, né? Que bênção, né, irmãos? Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: o próximo pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. Ó, tem pessoa que eu falo isso e fala assim: eu não vou mais na igreja, né? Tô brincando, calma. Calma. Pastora não força ninguém. A pastora só dá assim, uma incentivada, né? Mas ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida das princesas aí que se dispuseram, né? Deus Glória a Deus. Amém? Guardou a palavra? Amém. Amém. Tenha ousadia. Ousadia. Põe a mão no seu coração. Vamos fazer a nossa oração. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio. Que Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome. Escreva meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Eu perdoo. Eu perdoo. E abençoo. E abençoo. Todos que têm me ofendido. Todos que têm me ofendido. Pai. Filho. Espírito Santo. Entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo. Aqui na terra. Para que possamos viver. Para que eu possa viver. Contigo. Por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Eu rejeito. Renuncio. Desautorizo. Toda ação. Satanás. Seus demônios. Minha vida. Da minha família. E eu os amarro. Do maior ao menor. E ordeno. Podem retirar. Nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Me cubra com teu sangue. Eu fecho a porta do inferno. Para minha vida. Para minha família. Em nome de Jesus. E abre as portas do céu. Que vem potencializar o amado Espírito Santo. Toda sorte de bem. Estão em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. Senhor. Ajuste e blinde a minha armadura. Obrigado. Por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor está fazendo. Tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus ative os nossos anjos e nos cerque a nossa casa com a sua presença e com o seu poder em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Arthur já falou, o ano de 2026 nós estamos debaixo da cobertura do apóstolo Joel Engel, e a visão de 2026 é o ano da realização dos sonhos. Tem sonho? Glória a Deus. Escreva teus sonhos. Amém. Escreva os teus sonhos. E Aleluia. declare diante de Deus. Alguns chamam de projeto de vida, não há problema nenhum. Você escreva os seus sonhos. Não é? Bom, Deus falou que vai realizar os meus. Amém. Com relação à igreja. E você faz parte do sonho. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, você pode ter certeza que sonho não vai faltar para nós. Não é? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem abençoar para que outras pessoas sejam tocadas também. Shalom.